O ano pode estar terminando, mas os anúncios de dividendos não, e no vídeo de hoje vamos trazer 5 empresas que estão com a Datacom em aberto. Ou seja, o investidor que tem essas ações em carteira ainda podem garantir esses dividendos. Eu sou o Rodrigo, o Bombeiro Investidor, e hoje vamos falar de um assunto que eu gosto muito aqui no canal, que é sobre dividendos. Quando a gente traz diversas empresas, a gente fala alguns pontos importantes e também fala do valor, Datacom, DataX, data de pagamento, e vamos conhecer algumas empresas que a gente nunca tinha ouvido falar. Vamos começar falando sobre a KEPL3, uma empresa pouco falada, mas que ficou em evidência com o seu grande anúncio de dividendos. Ela atua na produção de sistemas de armazenagem e conservação de grãos, silos, secadores, máquinas de limpeza, e com esses produtos a gente já consegue saber que ela está ligada ao agro, e o Brasil está entre as maiores potências do agronegócio mundial. Mesmo sendo ligada ao setor que é a locomotiva do Brasil, o agronegócio, ela passou por alguns períodos difíceis, chegando a operar até no prejuízo, mas nos últimos 3, 4 anos a empresa passou por uma grande reestruturação, crescimento de indicadores de eficiência e rentabilidade, é lógico, são revertidos em crescimento de lucros, e ela apresentou um excelente crescimento quando consideramos de 2018 até o momento, saindo do prejuízo de 34 milhões em 2017 para um lucro de 355 milhões em 2022. E que salto, hein? E empresas ficando mais eficiente e rentável não tem como. Isso reflete no lucro, e isso aconteceu com ela. E no final do dia, o lucro é o que importa. Pois se a empresa é lucrativa, ela consegue pagar as suas dívidas, consegue reinvestir para crescimento, fazer aquisições, recompra de ações, pagar os tão queridos dividendos, e não é à toa que com esse crescimento de lucros a gente consegue visualizar muito bem o crescimento dos dividendos. Naquele período que ela teve prejuízo, ela não distribuiu 2017, 2018, a partir de 2019 o lucro crescendo, o dividendo começou a crescer, 11 centavos, 18 em 2020, 55 em 2021 e 2022 um total de 1,99, mostrando que o investidor de longo prazo que gosta de dividendos sempre tem que ter empresas lucrativas na carteira, como vocês acompanharam. O lucro cresceu, consequentemente o dividendo cresceu, pois ele nada mais é do que um percentual do lucro que é distribuído aos acionistas. E como será que está o histórico de dividend yield dela? Hoje, basicamente, um dividend yield atual de 5,47 e uma média histórica de 2,97%. E esse histórico mostra que a empresa não é tão previsível, passou por momentos difíceis, consequentemente, o seu dividend yield teve uma grande volatilidade nesse período, e agora vamos falar desse novo anúncio. E esse valor de 78 centavos por ação que a KEPL3 anunciou, de acordo com a cotação atual, representa um yield de 3,51%. Datacom é o dia 28/11, pagamento 15/12 de 2022. E a próxima empresa que está com o dividendo em aberto já foi uma das maiores queridinhas lá em 2018, 2019, que é a famosa Itaúsa, uma empresa que tem um grande portfólio. Hoje ela tem na sua carteira Banco Itaú, XP, Alpargatas, Dexo, CCR, Aegea, Copa Energia, NTS, e mesmo tendo diversos ativos na sua carteira, os seus resultados hoje vêm basicamente do Banco Itaú, e por isso temos que ficar atento a esse banco, pois se ele anunciar um grande dividendos, a gente pode ver isso refletir na Itaúsa, pois a prática atual da Itaúsa é repassar integralmente o valor recebido de proventos de sua empresa investida, ou Itaú Unibanco. E se considerarmos os 9 primeiros meses de 2022, a Itaúsa recebeu quase 2 bilhões de dividendos do Banco Itaú, e quando consideramos o total, 2 bilhões 290, pois entrou um dividendo aqui da NTS de apenas 291 milhões. E como vocês acompanharam, é importante a gente ficar atento ao Itaú, pois mesmo com essa carteira diversificada, entra pouco dividendo nela, e ela só consegue distribuir dividendo se vier um fluxo, pois os seus resultados vêm via equivalência patrimonial, e ela só tem capacidade de distribuir dividendos se ela vender algum ativo ou entrar dividendos das suas investidas. E muita gente já está sonhando com um TBT de 2018, 2019, que ela pagou grandes dividendos. Para você ter uma noção, em 2018 ela pagou 95 centavos, 2019 R$ 1,19. E por que muita gente já está sonhando com um TBT de 2018 e 2019? Pois o CEO da Itaúsa disse, abre aspas, vamos retomar níveis históricos de pagamento de dividendos da Itaúsa, fecha aspas. E vamos falar desse novo anúncio de JCP,
que é o trimestral da Itaúsa. São os famosos 2 centavos por ação, que na cotação atual e no valor líquido representa na ITSA 4 um yield de 0,19 e na ITSA 3 ação ordinária esse valor representa um yield de 0,18. Data com 30/11 e pagamento 2/1 de 2023. Já vai começar o ano aí com o dividendo caindo na conta, caso você tenha Itaúsa na sua carteira e permaneça com ela até a data com, que é o dia 30/11 de 2022. A terceira empresa do dia de hoje, um setor que confesso para vocês que não gosto muito, pois possui margens apertadíssimas e você vai conhecer isso na prática. Vamos falar da Camil, uma empresa que, quando olhamos resultado, redondinha, lucro crescendo de forma forte, quando consideramos aí de 2014 a 2022, saindo de 106 milhões para 456 milhões em 2022. Como vocês puderam acompanhar, lucro crescendo de forma forte, mas será que ela paga bons dividendos? O histórico hoje da Camil é de uma média de 3,14, um histórico bem pequeno de 2018 até o momento, o seu yield atual 3,97. O ano que ela pagou o maior dividendo foi em 2020, que chegou a operar com um dividend yield de 5,27%. E por que eu disse que esse é um setor muito complicado? Pois eles têm margens apertadíssimas. Hoje, basicamente, a margem líquida atual da Camil é de 1% e a sua média é de 4,39%. E o que isso quer dizer? Que se pegarmos de 2014 até o momento, de cada R$100 que entrou na Camil, sobrou 4,39. E essa é a famosa margem líquida que você tem que ficar atento, pois isso é específico do setor, não é só da Camil. Tem alguns setores que as empresas têm margens bem pequenas. Podemos citar o setor de varejo, farmacêutico, margens ali entre 1, 2, 5, 6%. Então, esses segmentos aí eu acabo não gostando muito por essa margem, pois qualquer crise mundial, crise aqui no Brasil, pode fazer que essas empresas venham a operar no prejuízo devido às suas margens comprimidas. Mas não se esqueça, faz parte do setor. E agora vamos falar desse novo anúncio da Camil. O líquido na cotação atual será de 6 centavos por ação, o que na cotação atual que eu gravo esse vídeo corresponde a um yield de 0,65%. A data com é o dia 1/12 de 2022, pagamento 12/12 de 2022. E agora vamos para uma empresa um pouco diferente, Cambi3, Cambuci. Você lembra de qual é esse ativo? Pelo código, pelo nome? Tenho certeza que não. Mas se a gente falar de uma marca que ela tem, aí com certeza você conhece, a Penalty. Hoje vamos falar da Cambi3, que está com um dividendo em aberto. Hoje ela se encontra a R$ 6,79, está bem próxima da sua máxima das últimas 52 semanas, que foi 7,40, pois basicamente nos últimos 12 meses ela subiu 47,61% e hoje opera com um dividend yield baixíssimo, de 1,97%. Uma empresa pouco falada, dividend yield baixo, não tem um bom histórico, por isso vamos falar diretamente do seu novo valor, que não representa assim um dividend yield tão alto. Esse JCP líquido da Cambi3 representa um yield de 0,75 na cotação atual, data com 9/12, pagamento 30/12 de 2022. E para fechar com chave de ouro, vamos falar de quem? Não poderia faltar Banco do Brasil, que está presente aqui diversas vezes no canal, pois o banco tem anunciado dividendo um atrás do outro e não foi diferente. De acordo com o dividendo inteligente, ele não falhou. Lembrando que o valor bruto é de 34 centavos por ação e como existe a incidência de 15% de imposto de renda, o valor líquido é de 29 e, como eu disse, representa um yield de 0,83 na cotação atual. Data com dia 12/12, data ex 13/12 de 2022 e o pagamento 30/12 de 2022. Um ponto positivo é que o Banco do Brasil costuma anunciar dividendos e fazer o pagamento logo em seguida. Isso é muito importante, pois o investidor consegue reinvestir esses valores e fazer a bola de neve crescer cada vez mais rápido no longo prazo. E deixa nos comentários se você tem alguma dessas empresas na sua carteira, se você irá receber algum desses dividendos. Lembrando que esse vídeo é apenas informativo e educativo e muito cuidado ao entrar em uma empresa apenas para receber o dividendo e depois sair, pois na data X o valor do dividendo e JCP é descontado da cotação. Por isso a gente tem que ter boas empresas em carteira e o dividendo é sempre consequência. Um abraço a todos e bons investimentos.